Olá, seja bem-vindo ao 9º vídeo do canal Arquitetura ao Alcance de Todos. Aqui é o arquiteto Rodolfo Cerveira. Neste vídeo vou passar a você uma dica de como deve ser a estrutura básica de uma edificação. Antes de mais nada, precisamos definir o conceito de estrutura de uma edificação, que é o conjunto de elementos que sustentam e que dão verdadeiramente estabilidade à mesma. Este conjunto deve ser perfeitamente planejado, de forma que resista a todos os esforços produzidos pelo próprio peso da estrutura, pelo peso de seus ocupantes e pela ação dos ventos e das sobrecargas. Pois, caso um dos elementos desse conjunto apresente problemas, isso pode comprometer todo o conjunto, já que eles trabalham harmonicamente, portanto, cada elemento deve desenvolver seu papel a contento. Os elementos que compõem a base de uma estrutura de um prédio são as fundações, os pilares, as vigas e as lajes. Os materiais mais usados nas estruturas das edificações brasileiras são o concreto, o metal e a madeira. Suas aplicações são bastante variáveis e dependem basicamente das dimensões e características construtivas da obra. Só para esclarecer, as paredes não são elementos estruturais, ou seja, não têm função de apoio ou sustentação. Portanto, as paredes têm somente a função de vedação dos ambientes, de literalmente fechar os espaços, torná-los invioláveis para seus ocupantes. Ok? Recapitulando, as partes da estrutura de uma edificação são as seguintes: fundação, viga, laje e pilar. Vamos passar para o primeiro deles então. O que vem a ser uma fundação? Fundação é o primeiro elemento a ser pensado, bem planejado e construído, pois é onde todo o resto será colocado. É a base de sustentação de todo o resto, que receberá todo o peso da obra e terá a missão de distribuí-lo no terreno de forma a garantir a estabilidade da mesma. Em linhas gerais, é construída abaixo do nível do terreno. A escolha do tipo, dimensões e forma da fundação, se direta ou indireta, se rasa ou profunda, se simples ou complexa, vai depender da carga a ser recebida, ou seja, do tipo de uso que será dado à edificação, e da resistência do solo, ou seja, da qualidade e capacidade do solo de resistir aos esforços que deverão ser solicitados. A escolha dos materiais a serem utilizados nas fundações deve recair nos materiais tradicionais existentes no mercado. Entretanto, pelo deficiente comportamento em determinadas situações da madeira e do ferro, eles são pouco utilizados. Exceção feita às áreas alagadas, que necessitam de fundações profundas, ou seja, as estacas, que nesse caso é mais indicada a utilização da madeira. Portanto, via de regra, o concreto é o elemento mais utilizado nas fundações das obras por esse país. As fundações diretas são aquelas com pouca profundidade do nível do terreno, normalmente utilizadas em obras com pouca carga e muito pouca altura. Os principais tipos de fundações superficiais são diretas. São aquelas que são feitas em terrenos firmes, na superfície, funcionam apenas com pressões de contato, necessitam de escavação, nivelamento e compactação. As artificiais são aquelas em que há necessidade de consolidar o solo para melhorar a resistência do mesmo. Sapata corrida. Trata-se de um elemento construtivo contínuo, normalmente utilizado em muros, edifícios cujas paredes são estruturais. Sapata isolada. Nesse tipo de fundação, o peso do prédio é transmitido ao solo pontualmente, correspondendo à carga transferida por cada um de seus pilares. Radier ou flutuantes. São fundações que podem se deslocar sem sofrer uma deformação considerável, usados principalmente em terreno alagado e pantanoso. Fundações profundas. São aquelas fundações feitas em terrenos pouco firmes, para o recebimento de grandes cargas ou construções de prédios muito altos. Nessas situações, usa-se estacas e tubulões. São recomendadas quando o terreno firme está a mais de 6 metros de profundidade. O pilar. Terminada a fundação, que por sua vez já deve deixar as esferas de ferro para receber o pilar propriamente dito, que é o elemento estrutural que trabalha na vertical e, portanto, recebe as cargas das vigas e lajes e as transfere para a fundação. Seu dimensionamento depende da carga que receberá e da quantidade de pilares existentes, que necessariamente serão definidos no projeto estrutural da edificação.
Na linguagem da obra, dos operários, chamamos de pilar aquele que apresenta uma forma quadrada ou retangular, sendo chamada de coluna quando o mesmo possui a forma cilíndrica. Viga é o elemento estrutural do edifício, normalmente na horizontal, que trabalha principalmente a flexão e que recebe os esforços da laje e os transmite aos pilares. Ao conjunto de vigas de uma obra chama-se de vigamento e a principal delas recebe a denominação de viga mestre. Assim como os pilares, o seu dimensionamento depende dos esforços que serão solicitados. Como ela faz parte de um conjunto harmônico, na ocasião da concepção do projeto estrutural, todos os esforços serão levantados e a idealização e criação da respectiva estrutura para suportar a todos eles. A laje é o quarto elemento estrutural de uma edificação. Trabalha na horizontal, constituindo assim cada pavimento, piso ou teto do mesmo. É o elemento que recebe diretamente as cargas do prédio, transferindo-as para as vigas. Sob a ótica estrutural, basicamente temos dois tipos de lajes: a laje de piso, que deve ser planejada para receber cargas mais significativas, e a laje de teto, que, como vai receber bem menos esforços e cargas, pode ser dimensionada com medidas bem menos robustas. Vale dizer que no projeto estrutural devem ser considerados o peso dos tijolos, de todos os revestimentos, dos pisos, argamassas, da estrutura do telhado, das telhas, da caixa d'água, assim como a carga máxima de pessoas que porventura possam ocupar a edificação. Os móveis, utensílios domésticos, enfim, todos os itens que possam vir a ser utilizados na mesma. E ainda prever uma margem de erro, digo melhor, uma sobrecarga de no mínimo 140%, que é a margem de segurança normativa usada pelos construtores brasileiros. No próximo vídeo, vou te passar uma dica do que vem a ser sustentabilidade. Se você gostou da proposta desse canal, clique logo abaixo e assine. Se você gostou desse vídeo, clique no botão gostei e deixe seu like. Sua ajuda é fundamental para o desenvolvimento deste canal. Deixe sua sugestão sobre quais assuntos poderei tratar nos próximos vídeos. Fique com Deus e até a próxima dica.